Perfeito, professor. Boa aula. Obrigada. Então, gente, dando continuidade ao assunto que vocês viram, né? Ontem não, perdão, semana passada, sobre cinética, né? Agora a gente tem que falar sobre a parte do equilíbrio químico, tá? Então, vocês viram, né, semana passada, que a parte da cinética ela vai estudar toda a questão do cálculo das velocidades, né, das reações. E no equilíbrio químico, a gente vai estar trabalhando também com essa parte de velocidade, né? Então, o equilíbrio químico, ele acontece em reações químicas que são reversíveis, né? E acontece entre os reagentes e os produtos. A gente tem, né, normalmente na representação química das reações, a gente sempre tem, né, a soma dos reagentes, né, a mistura dos reagentes, a setinha indicando o sentido da reação e os produtos depois da seta, né? E quando a gente tem reações químicas que são reversíveis, elas são representadas por essa seta aqui, essa seta dupla, tá? Cuidado, por favor, muito cuidado, para ao invés de usar essa seta, deixa eu ver se eu baixo. Como que eu posso fazer? Hoje eu tô a minha canetinha, gente. Deixa eu ver. Peraí. Vamos, computador, obrigada. Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Interromper para eu mostrar de novo. A seta de equilíbrio químico é essa que é uma em cima da outra, tá? É essa daqui. Essa daqui é equilíbrio químico, tá? Pelo amor de Deus, nunca, nunca, nunca na vida de vocês usem essa seta para falar de equilíbrio químico. Essa seta não é de equilíbrio químico, essa seta é de ressonância e significa uma coisa totalmente contrária na química, tá? Então, equilíbrio químico sempre essa seta dupla, uma em cima da outra, tudo bem? Seguindo, quando a gente tem a reação direta é sempre partindo dos reagentes para a formação dos produtos, tá? E quando a gente tem a reação inversa, a gente tem os produtos transformando em reagente. Então, aqui, de uma forma geral, a gente tem o reagente A com o reagente B, formando o produto C e D. Mas vejam que pela seta, né, essa seta de equilíbrio químico, está mostrando que essa reação é uma reação reversível. Então, à mesma medida que a gente tem reagentes se transformando em produtos, a gente também vai ter os produtos se transformando em reagentes, tá? Mas é necessário algumas condições para que o equilíbrio químico ele ocorra, né? Então, para que haja o equilíbrio químico, a temperatura sempre tem que estar constante. E isso por quê? Porque quando a gente tem o aumento da temperatura, vocês viram que o aumento da temperatura favorece a reação, né? E se favorece a reação, muda a velocidade da nossa reação, tá? Então, para a gente conseguir que uma reação ela entre em equilíbrio, a gente tem que assegurar a temperatura constante. E outra coisa é que para que a gente consiga, né, com que realmente haja o equilíbrio químico, a gente sempre tem que estar trabalhando em sistemas fechados, tá? Porque é importantíssimo que o sistema não tenha trocas com o ambiente, tá? Porque a troca com o ambiente pode ocasionar, né, na variação de temperatura, pode acontecer com perda de reagente, reagentes ou produtos, tá? Então, o equilíbrio químico ele precisa estar assegurado nessas duas condições, tá? E como que a gente sabe que o equilíbrio químico ele foi atingido?
sempre que a gente tiver as reações reversíveis, o ponto de equilíbrio das reações reversíveis é quando a gente tem a velocidade das reações direta, né? Então, reagentes formando produtos, sendo igual da reação inversa, né? Então, os produtos formando os reagentes, tá? Então, ontem nada, gente, tô com ontem na cabeça. Semana passada, vocês viram o cálculo da velocidade, né? E para você assegurar o ponto de equilíbrio da reação, as duas velocidades têm que ser iguais, tá? E um outro ponto é que, uma vez que a gente acaba atingindo o equilíbrio, bom, se a mesma velocidade da reação direta é a mesma da inversa, a gente tem, nesse ponto de equilíbrio, a concentração constante das substâncias, né? Isso por quê? Porque na mesma velocidade que está se formando os produtos, também os produtos estão se desfazendo em reagentes. Então, no ponto de equilíbrio, as concentrações... o plural foi com Deus, né? As concentrações, elas se mantêm constantes. Quer dizer que as concentrações da reação são iguais? Não, tá? Concentração constante quer dizer que não há variação da concentração. E não que cada uma das substâncias tenha a mesma concentração. Para ficar mais fácil, deixa eu mostrar aqui. Para ficar mais fácil, vamos falar um pouquinho sobre a interpretação no gráfico, tá? Então, esse primeiro gráfico, ele mostra justamente a questão da velocidade em função do tempo, né? Então, vocês veem, como a gente tem, na primeira instância, vocês viram com o Márcio na outra semana, que na primeira instância, nós temos 100% dos nossos reagentes, né? E ao longo do tempo vai se formando produtos, né? Então, quando a gente começa uma reação, tudo que a gente tem é reagente. À medida que a reação vai acontecendo, né? Então, na sequência do tempo, a gente tem o consumo dos reagentes e a formação dos produtos. Então, graficamente, a gente sempre tem os reagentes com uma maior concentração no início da reação, e essa concentração vai se diminuindo ao longo da reação, né, ao longo do tempo, enquanto a gente não tem nada de produto no início da reação, e essa concentração ela vai aumentando conforme o tempo. Então, aqui nesse gráfico, V1 representa a velocidade da reação direta, ou seja, a transformação dos reagentes em produtos, né? Enquanto V2 representa a velocidade inversa, que é justamente os produtos se transformando em reagentes, tá? Dessa forma, vocês veem que o equilíbrio é atingido quando V1 é igual a V2, ou seja, a velocidade direta é igual à velocidade inversa, tá? A partir do ponto que o equilíbrio é formado, esse gráfico se estabiliza, tá? E aí, para que a gente consiga sair do ponto de equilíbrio, a gente vai precisar ter que ou colocar mais reagente, ou colocar mais produto, ou haver mudança de temperatura, tá? Por quê? Porque são essas questões que vão desestabilizar o sistema, né? Obrigando com que a reação volte a acontecer com uma velocidade diferente, né? Porque vocês viram, muito provavelmente, na semana passada, que existem fatores que alteram a velocidade da reação, né? Entre elas, a temperatura e a concentração das substâncias, né? A adição de reagentes e ou produtos, né? Gente, se eu estiver indo muito rápido, por favor, me avisem, tá? Porque eu só meti bronca. E aí a gente tem a segunda possibilidade de gráfico, que é justamente a concentração pelo tempo, né? Uma vez que eu falei para vocês que uma vez que o equilíbrio é atingido, a gente tem a concentração sendo constante depois do ponto de equilíbrio. Então, vocês podem ver, né? No início
do gráfico, a gente tem aqui no tempo zero somente reagentes, né? E nada de produtos. À medida que a reação vai acontecendo, né? Então, ao longo do tempo que está sendo percorrido, a gente tem o consumo dos reagentes e a formação dos produtos. Por isso que a concentração dos reagentes diminui e a concentração dos produtos aumenta. Uma vez que o equilíbrio é atingido, né? Ou seja, a gente tem as velocidades das reações inversa e direta sendo as mesmas, a gente tem uma concentração dos produtos, uma concentração das substâncias, né? De tal forma que vejam que a partir desse ponto que foi colocado como T1, não há mais variação da concentração nem dos reagentes nem dos produtos, uma vez que a mesma medida, né, no mesmo tempo, na mesma velocidade que os reagentes estão se transformando em produtos, os produtos também estão se transformando em reagentes, tá? Graficamente, a gente tem essas duas opções de equilíbrio. Às vezes, em alguns exercícios, eles só dão, não dão valores, mas eles te dão o gráfico para analisar. E aí a gente sabe que é uma situação de equilíbrio quando ou tem as concentrações elas se estabilizam, ou quando a gente tem a mesma velocidade, tá? Aqui, voltando um pouquinho, né, que eu adiantei para a gente poder primeiro ver o gráfico, a gente tem que o equilíbrio químico ele vai ser medido por duas grandezas, que são a constante de equilíbrio e o grau de equilíbrio, tá? E o equilíbrio, assim como as velocidades da reação, podem ser alterados quando a gente tem mudança de concentração, temperatura, pressão e o uso dos catalisadores. E isso por quê? Vocês viram na aula com o Márcio, semana passada, que esses mesmos 4 pontos, eles são o quê? Eles fazem o quê, né? Eles alteram as velocidades das reações. Uma vez que a gente altera a velocidade da reação, a gente tira, naquele momento, né? Vamos pensar num equilíbrio. O equilíbrio, a gente tem velocidade sendo a mesma, né? Da inversa com a reação direta. Se a gente altera a velocidade, depois do que o ponto de equilíbrio já está estabilizado, a reação ela vai acontecer, né? Ela vai correr para que o equilíbrio seja restaurado. Só que até então, o equilíbrio foi perdido. Então, os mesmos fatores que eles alteram a velocidade da reação, né? Eles também alteram o equilíbrio químico justamente por estar mexendo nas velocidades das reações, tá? Então, professora, é muita coisa. Mais ou menos, porque a gente já viu isso semana passada na parte das velocidades. Aí, galera, a gente tem alguns tipos de equilíbrio químico, tá? Então, vamos começar por sistemas homogêneos. O que são sistemas homogêneos? Sistemas homogêneos é quando a gente não consegue identificar as fases, né? A gente não consegue identificar as substâncias que estão ali presentes só de olhar, né, no nosso sistema, a gente não consegue identificar o que é o que, né? O que foi colocado ali para reagir. Por exemplo, quando a gente mistura água com sal, a gente não consegue ver, né, duas fases, do mesmo jeito que a gente consegue ver quando a gente mistura água com óleo, que fica claro para a gente, né, que o óleo acaba ficando em cima e a água embaixo. A água com sal não, né? Então, a água com sal é um sistema homogêneo, enquanto a água com óleo é um sistema heterogêneo, que é quando a gente consegue identificar as fases. Então, dentro dos sistemas homogêneos, os principais sistemas homogêneos que a gente vai ter que ocorrem equilíbrio químico são nos sistemas gasosos, né? Uma vez que a gente não consegue identificar a olho nu quais são os gases que estão nesses sistemas gasosos, uma vez que a gente não consegue ver os gases, né? Então, aqui a gente tem, no sistema gasoso, vocês podem ver que a gente tem duas moléculas
de óxido de nitrogênio, que está reagindo com gás cloro, né, numa reação que é reversível, formando NOCl, né? Duas moléculas desse. Então, todo o sistema aqui é gasoso. A gente também tem sistemas homogêneos para soluções também. Então, sistemas aquosos, né? A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem a reação aqui do ácido com o... A gente tem um... Qual que é o nome desse ácido, gente? Ácido Metchet. Esse daqui é o ácido etanóico com o álcool, o etanol, tá? E aí tá formando um éster e água. E essa reação, ela é reversível. Já a gente também pode ter equilíbrio químico para quando a gente tem sistemas heterogêneos, né? Sistema heterogêneo, quando a gente tem os produtos em mais, os reagentes e os produtos em mais de uma fase, que é representado aí pelo exemplo com o SN sólido reagindo com H+, formando SN2+, mais H2 gasoso, tá? Então, a gente tem, para os tipos de equilíbrio, a gente tem dentro dos homogêneos, sistemas gasosos e soluções, e a gente tem em sistemas heterogêneos também. Aí, a gente vai para uma das partes mais importantes, né? O gráfico é uma parte muito importante nessa parte de teoria, mas numa parte de conta, é importante que a gente entenda o que é a constante de equilíbrio e como calcular, né? Então, a constante de equilíbrio, ela é representada pela sigla Kc, e é a grandeza que caracteriza o equilíbrio químico, que leva em consideração os aspectos cinéticos das reações e as soluções em equilíbrio dinâmico, né? Ou seja, cada reação equilíbrio, uma vez que cada reagente e produto possui um aspecto cinético diferente, tem propriedades diferentes. Então, não tem como eu determinar uma única constante de equilíbrio para todas as soluções possíveis. Soluções não, perdão. Para todas as reações possíveis, né? E aí, no equilíbrio químico, as taxas de reação de um sentido de reação e o seu inverso, elas têm que ser iguais, uma vez que as velocidades direta e inversa também são iguais, tá? Então, a constante de equilíbrio, ela não muda, independentemente de qual sentido você esteja vendo, tá? E aí, como que a gente consegue determinar qual que é o valor dessa constante? A constante, ela é calculada em função da soma das concentrações dos produtos com as concentrações dividido pelas concentrações dos reagentes, tá? Mas atentem-se que o valor da constante de equilíbrio porque a temperatura, o aumento da temperatura, ela favorece, por exemplo, o aumento da solubilidade. O aumento da solubilidade faz com que a reação ocorra de maneira mais rápida. Então, acaba alterando a constante de equilíbrio, tá? Então, aqui, a constante de equilíbrio, ela pode ser calculada, né, nesse primeiro ponto, em função da concentração. E toda vez que a gente vai calcular a constante de equilíbrio em função da concentração, a gente usa a sigla Kc, tá? Então, vamos pegar essa equação genérica. A gente tem A e o B, né, maiúsculo, sendo os nossos reagentes, o C e o D maiúsculo sendo os nossos produtos. O Azinho, o Bzinho, Czinho e o Dzinho são os coeficientes estequiométricos dessa reação. A gente já trabalhou balanceamento, tá?
Então, esses coeficientes de esses coeficientes estequiométricos que a gente acaba colocando depois que a gente faz o balanceamento da nossa reação, eles viram os qual que é o nome? Os expoentes das equações. Das equações não, perdão, das concentrações. De tal forma, veja só, é sempre dado dos produtos sobre os reagentes. Então, eu tenho o meu reagente C, que está elevado, a concentração do meu reagente C está elevado ao seu coeficiente estequiométrico. E multiplicado pelo meu reagente D, que também está elevado ao seu coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração do meu reagente A, elevado ao seu expoente estequiométrico, e vezes o B, né, elevado também ao seu coeficiente estequiométrico, tá? Toda vez que a gente coloca essas chaves na química, a chave ela sempre representa a concentração. Então, sempre que você vê alguma substância entre chaves da química, isso remete à concentração. E a concentração ela é dada em mol por litro, tá? E aí eu falei, né, que A, B, C e D são os coeficientes estequiométricos. Dessa forma, como que ficaria? Olha só, a gente tem aqui a formação da amônia, né? Então, a gente tem o nitrogênio gasoso reagindo com hidrogênio gasoso, formando duas moléculas de amônia gasosa, né? A constante de equilíbrio, ela é dada em função, primeiro, né, sempre em cima os produtos e embaixo os reagentes. Então, para eu escrever a função da constante de equilíbrio da amônia, eu coloco o reagente, né? O produto, que é a amônia que está sendo formada, elevado ao coeficiente estequiométrico dela, né? Que nesse caso é o 2. Então, por isso que o 2 foi para cá. Dividido pela multiplicação da concentração dos meus reagentes, né? Mas olha só, o nitrogênio, ele não tem nenhum coeficiente na frente, coeficiente estequiométrico na frente dele. Quer dizer que ele está elevado a zero? Não. A gente sabe que quando numa reação, quando num balanceamento de reação química, a gente não tem o coeficiente na frente do reagente, quer dizer que o coeficiente é 1. Então, por isso, o nitrogênio gasoso está elevado a 1, né? Multiplicado pela concentração do meu hidrogênio gasoso, que está elevado ao cubo, uma vez que o meu coeficiente estequiométrico do balanceamento aqui do hidrogênio é 3, tá? E isso é uma forma genérica de escrever a constante de equilíbrio aqui para essa reação, tá? E aí, como que eu posso calcular a constante de equilíbrio? A partir das concentrações. Então, ele me dando os valores aqui, é só eu substituir na fórmula que a gente acabou de fazer, né? Lembrando que essa equação da constante de equilíbrio, ela varia de acordo com cada reação, porque tem reação que tem mais de 2 produtos, né? Às vezes tem, tipo, sei lá, 4 reagentes e 2 produtos. A gente vai ter que colocar todos ali dentro da nossa equação, sempre respeitando os reagentes embaixo e os produtos em cima, tá? E aí, substituindo os valores nesta equação da constante de equilíbrio, eu descubro que a minha constante de equilíbrio dessa reação, né, da formação da amônia para essas concentrações vai ser igual a 225. Ah, não tem... Professora, não tem unidade de medida? Não. A constante de equilíbrio, ela é adimensional. Ela não tem dimensão. Se ela não tem dimensão, a gente não tem nenhuma unidade de medida que represente. É só o número e acabou, tá? Gente, tá indo rápido demais? Como que vocês estão? Quem cala consente, eu vou seguir.
Só que observem esse segundo exemplo aqui. A gente tem, no primeiro caso, uma equação química envolvendo sólidos e gases, tá? E na hora de fazer o cálculo da constante de equilíbrio, não foi colocado os componentes no estado sólido, tá? No segundo caso, a gente tem líquidos e gases, mas a água não entrou no cálculo da constante de equilíbrio, né? E no terceiro caso, a gente tem a solução aquosa e o gás, né? E aí vocês podem observar que as constantes de equilíbrio, elas estão um pouco diferentes do que a gente acabou de ver, né? Por que não estão todos os componentes escritos nessa nossa conta, né, para descobrir a constante de equilíbrio? O que acontece? Sempre que na reação a gente tiver algum componente no estado sólido ou um líquido puro, tipo a água é um líquido puro, né? Essas concentrações não participam do cálculo da constante, tá? E aí a gente só substitui ela pelo número 1. Por isso que aqui nesse primeiro cálculo de constante de equilíbrio, a gente tem 1 sobre a concentração do CO2. Por quê? Porque todos os demais componentes, né, são sólidos, então por isso que eles não entram. No segundo caso, a gente tem como parte dos produtos a água, só que líquidos puros, né, também não entra. Ah, mas professor, como que eu vou identificar qual que é um líquido puro? Bom, se eles não sinalizarem para vocês, eles não podem cobrar. O único que vocês são obrigados a saber é a água, né? Então, viu água, para cálculo de constante de equilíbrio, ela não entra, tá? Já a última, ela tá certinha, belezinha, do jeito que a gente já tá acostumado mesmo, né? Então, os íons, né, dessa mistura de amônia com prata, são os nossos... É o nosso produto, né? E ela está dividindo pelos íons de prata e pelas moléculas de amônia, né? Então, e aí fica certinho do jeito que a gente já viu mesmo. Então, atenção, em reações, quando a gente tem sólidos e líquidos puros, eles não entram nos cálculos, tá? Esse é o primeiro cálculo que a gente tem dentro da parte de equilíbrio, né? Que é em função da concentração. Mas a gente ainda tem a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, tá? E a gente pode calcular a questão da pressão parcial quando pelo menos um dos participantes, ali não, os participantes da reação, seja em produto, seja em reagente, está no estado gasoso, né? Porque a gente sabe que a pressão ela interfere muito mais sobre os reagentes do estado gasoso, né? E o cálculo, ele segue exatamente da mesma forma, só que ao invés de você colocar concentração, você vai estar colocando o valor das pressões parciais, tá? E mais uma vez, quando a gente tiver, né, nesse primeiro exemplo, a gente tem todos os nossos reagentes e produtos no estado gasoso, então todo mundo entrou aí no cálculo da constante. Só que quando a gente tem sólidos, né, aqui também os sólidos não entram no cálculo, uma vez que a pressão parcial ela vai ser muito mais ativa para os nossos componentes gasosos, tá? Então, a pressão parcial ela é sempre calculada somente em função dos nossos componentes gasosos, tudo bem? Então, não entra solução, não entra sólido no cálculo da constante de equilíbrio em função das pressões parciais, tá? Até aí, tudo bem?
é bastante cálculo a aula de hoje, mas vai ter bastante exercício também para a gente fazer, inclusive, amanhã juntos, tá? Oxi, cadê a tela? Aqui. E a gente ainda tem um terceiro cálculo, que é justamente em função da relação entre a constante de equilíbrio, em função das concentrações, com a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, né? E ela é dada por Kp, né, que é a constante de equilíbrio em função das pressões parciais, sendo igual a constante de equilíbrio em função das concentrações, tá? Multiplicado por R, que é a constante dos gases, tá? E ele equivale a 0,082 atm por litro dividido por mol por Kelvin, tá? E esse é o valor para quando a pressão parcial ela é dada em atm, porque a parte da... Qual é o nome? Eu esqueci. A pressão ela pode ser dada tanto em atm quanto em milímetros de mercúrio. O mais comum que é utilizado é o atm. E aí, esse R ele tem dois valores, para quando a gente está trabalhando com pressão em atm, e tem um outro valor para quando a gente está trabalhando a pressão com milímetros de mercúrio. Só que é muito mais comum trabalhar com atm, então por isso que só tem um valor da constante dos gases. Então, esse R sempre vai ser 0,082 para quando as nossas pressões forem expressas em atmosfera, tá? Vezes T, que é a temperatura sempre em Kelvin, a conversão de Celsius para Kelvin é o valor de Celsius mais 273, tá? Não confundam. E o ΔN é a variação do número de mols, ou seja, mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes, tá? E levando em consideração apenas os coeficientes das substâncias no estado gasoso, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem a equação química dada pela reação do dióxido de enxofre com o gás oxigênio formando o SO3, né? A gente tem como temperatura o T, né, é igual a 300 Kelvin, e a constante de equilíbrio em função das concentrações é igual a 225. Quando a gente precisa calcular Kp sem ter as informações das pressões parciais, a gente consegue determinar a partir da conta que a gente acabou de ver, né? A relação entre o Kp e o Kc. Então, assim, ó, eu não tenho Kp, né? Mas eu tenho Kc, eu sei que R é sempre 0,082, a temperatura foi dada, né? E eu só tenho que calcular aí a questão da diferença do número de mols, né? Então, o meu Kc vale 225, o meu R 0,082, o meu T 300, e aí aqui eu tenho o quê? Ó, primeiro é os produtos, o número de mols dos produtos menos o número de mols dos reagentes. Então, eu tenho 2 dos produtos, tá aqui, menos 2 mols do SO2 que está nos reagentes e 1 mol que está aqui, né, no oxigênio. Então, por isso que eu tenho 2 mais 1 aqui, que é em relação aos números de mols dos nossos reagentes, tá? Quando eu faço esse cálculo, eu tenho como resultado menos 1. Então, a minha constante de equilíbrio, em função das pressões parciais, vai ser 225 vezes 0,082 vezes 300, né? E esse número está elevado a menos 1. A multiplicação desses valores é o meu valor de Kp. Tudo bem? Nós ainda temos
correção de rendimento da reação química por meio da relação entre o reagente, tá? O grau de equilíbrio vai indicar a porcentagem em mols de uma substância até atingir o equilíbrio químico, tá? Então, como que a gente consegue ver, né? Como que a gente consegue determinar o grau de equilíbrio de cada uma das substâncias? Bom, é só a gente fazer a divisão entre o número de mols que foi reagido com o número de mols inicial da reação, tá? E esse valor de alfa, né? Quanto maior o valor de alfa, maior é o caminho percorrido pela reação até ela ter que chegar ao equilíbrio. Ou seja, quanto mais alfa se aproxima, mais demora para essa nossa equação atingir o equilíbrio, tá? Esse caminho percorrido é justamente o caminho percorrido na representação gráfica, tá? Então, quando a gente tem alfas mais próximas de 1, a gente tem esse gráfico muito mais espaçado, né? E quando a gente tem o alfa mais próximo de 0, a gente tem... Esqueci, peraí. Calma aí, galera, que deu pane no sistema aqui. Perdão, que eu falei ao contrário. O alfa, ele vai ter que ser, quanto mais próximo de 1, menor, tá? Menor o caminho percorrido. Quanto maior o alfa, aí sim, maior esse caminho percorrido até chegar ao equilíbrio. Então, maior vai ser a representação gráfica da nossa reação química, tá? Gente, eu vou fazer o seguinte. A gente ainda tem uns 20 minutinhos. Eu vou ver se eu consigo. Faltam 6 slides de teoria. E aí, se a gente conseguir finalizar a teoria hoje, a gente amanhã só faz exercício juntos, tá? E aí a gente aproveita e faz uns exercícios de cálculo de velocidade também, e aí pega a parte que vocês viram semana passada, tá? Então, dando prosseguimento aqui, quanto às leis do equilíbrio químico, a gente tem duas, né? Que a primeira é a lei da ação de massas, tá? Que diz o seguinte: a velocidade da reação ela vai ser diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, tá? Quando estes estão elevados aos seus expoentes, que são os respectivos coeficientes estequiométricos, tá? Então, a velocidade da reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações, tá? E a segunda lei do equilíbrio químico é o princípio de Le Chatelier, que muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, talvez, na semana passada, quando vocês viram a velocidade de reação, mas o princípio de Le Chatelier, ele diz o seguinte, que quando existe um fator externo agindo sobre um sistema em equilíbrio, vai fazer com que aquela reação se desloque, tanto no sentido dos reagentes, quanto no sentido dos produtos, tá? A fim de minimizar a ação desse fator que foi aplicado. E quais são esses fatores? Bom, antes da gente falar desses fatores, né, deixa eu só explicar aqui rapidinho como que acontece o deslocamento do equilíbrio químico. O deslocamento do equilíbrio químico, ele sempre é uma resposta do próprio sistema em função de alguma alteração que aconteceu dentro da velocidade, seja ela na reação direta ou na reação inversa, tá? Sempre que, como o próprio princípio de Le Chatelier diz, né, sempre que há uma alteração dessa nossa reação que está em equilíbrio químico, vai se voltar o mais rápido possível para o equilíbrio químico, né? Porque o estado de equilíbrio é um estado muito estável para a reação, né? Então, a gente sabe, né, que
toda e qualquer coisa do mundo, a gente sempre visa aquilo que a gente vai gastar menos energia. E o equilíbrio químico, ele é justamente onde a gente tem o princípio mais estável, né? Uma vez que as velocidades são as mesmas e não há mudança das concentrações. As concentrações dos produtos e dos reagentes são constantes no equilíbrio químico. E isso é algo muito positivo, né? Porque não tem ali o gasto de energia, por exemplo, né? Porque a gente sabe que para tudo acontecer existe energia que está sendo consumida ali na reação, né? Tanto que, por exemplo, umas reações dependem de tanta energia que as combustões, por exemplo, é tanta energia acumulada que na hora que acontece a reação de combustão, né? Combustão é quando a gente bota fogo, tipo, acontece uma explosão, tem tanta energia ali naquele espaço que esquenta tudo que está em volta, né? Então, aquela energia que estava acumulada para a reação acontecer, ela foi liberada, tá? Então, é disso que eu estava querendo falar. E o resultado desse deslocamento, ele gera um novo estado de equilíbrio no sistema, tá? Além da concentração, a pressão e a temperatura influenciam no processo. E o uso dos catalisadores faz com que o equilíbrio seja atingido de maneira mais rápida. Então, vamos aqui verificar como acontece a primeira, né, que altera o equilíbrio químico é quando a gente quantidade de uma substância, seja reagente ou de produto, tá em uma reação. E o equilíbrio, ele sempre vai correr para o outro lado, tentando fazer com que o equilíbrio seja reestabelecido. Então, se eu coloco muito mais reagente, a minha reação, reagente está para esse lado da seta, né? Então, se eu aumento o número a concentração dos reagentes, né? O equilíbrio ele tenta se deslocar o quê? Tenta não, desculpa, ele vai se deslocar para onde? No sentido da formação de produtos, né? Porque eu aumentei a quantidade de reagente, então agora eu preciso aumentar a quantidade também de produtos. Assim como está mostrando aqui na animaçãozinha, ó, foi colocado um pouco mais de produtos, né? Do outro lado da reação, e o equilíbrio vai fazer o quê? Vai passar essa quantidade que está a mais de produto para os reagentes para voltar para o equilíbrio. Tá tudo bem? Depois disso, a gente tem a influência da temperatura, né? Quando a diminuição da temperatura do sistema, né? O equilíbrio vai se deslocar de forma a ter maior liberação de energia, ou seja, quando a gente diminui a temperatura, a reação que é exotérmica, ou seja, as reações que têm liberação de energia são favorecidas, né? Da mesma forma que quando a gente aumenta a temperatura, o equilíbrio ele vai ser reestabelecido absorvendo energia, ou seja, vai favorecer reações endotérmicas, que são aquelas que absorvem as energias, tá? A energia da onde? Energia que está ali no sistema. Exemplos de reação exotérmica. Qual é a reação exotérmica que a gente sempre lembra que libera muita energia? São realmente as reações de combustão, né? A reação de combustão, ela é um exemplo muito claro, porque quando a gente tem algo pegando fogo, né? Próximo da gente, a gente sente a energia que está sendo dissipada em forma de calor, né? E aí, quando o ambiente ao redor da reação, ela
a temperatura aumenta, né, em volta dessa reação, são reações exotérmicas. E quando a gente tem a diminuição da temperatura do ambiente, né, que está ocorrendo a reação, é uma reação endotérmica. Então, quando a gente tem o aumento da temperatura de um sistema, a gente está fazendo a reação a gente diminui a temperatura do sistema, a gente está em reação exotérmica, tá? Então, acaba sendo a gente ainda tem a influência da pressão. A influência da pressão faz com que o aumento da pressão faz com que o equilíbrio se desloque no sentido que tem o menor volume, tá? Mas se a gente diminui a pressão total, o equilíbrio ele vai se deslocar para o sentido que tem o maior volume. Então, assim, observem esse exemplo. Nesse exemplo, a gente tem o nitrogênio, né, reagindo com o hidrogênio, formando amônia, tá? E na reação direta, a gente tem uma reação exotérmica. E na reação inversa, nós temos uma reação endotérmica, tá? Então, assim, ó, se a gente fosse mudar a concentração, né? Se a gente mudando a concentração, a gente, por exemplo, aumentando a quantidade de nitrogênio na reação, a gente teria o equilíbrio se deslocando para a direita, ou seja, a formação de produto. Por quê? Porque eu estou aumentando o meu reagente, ele vai produzir mais produtos para compensar esse aumento que teve. Já em função da temperatura, se a gente tem um aumento da temperatura, o nosso equilíbrio vai se deslocar agora para o sentido onde a gente tem a reação endotérmica, que é onde absorve energia, né? Porque se a gente aumenta a temperatura, a gente está aumentando a energia energia em forma de calor, né? Então a gente favorece quem? A reação que vai absorver esse calor que está a mais no sistema, que é sempre a endotérmica. Então aí ela iria se deslocar para o sentido para a direita, né? Em função de formação de reagente. E enquanto a gente tem o aumento da pressão, o aumento da pressão ele vai se deslocar também para a esquerda, tá? Porque ele tem o menor volume. Porque, olha só, nos reagentes a gente tem 4 mols, né? 1 do nitrogênio e 3 do hidrogênio. Enquanto na amônia a gente tem apenas 2 mols. E o aumento da pressão desloca para onde tem um volume menor, que nesse caso é no sentido dos produtos, tá? E aí, para a gente finalizar, a gente tem a influência dos catalisadores, tá? Sempre que a gente adiciona um catalisador, o que é catalisador, professora? Catalisador é aquele reagente que a gente coloca na reação a fim de aumentar a sua velocidade, tá? Mas esse reagente ele não é consumido. Da mesma forma que ele entrou, né, no sistema, lá junto com os reagentes, ele vai sair da mesma forma com os produtos, tá? O catalisador ele não pode ser reagido ele não pode ser consumido durante a reação, tá? Ele só tá ali mesmo para fazer com que aumente a velocidade tanto da reação direta quanto a reação inversa, né? Uma vez que a gente adiciona o catalisador, a gente diminui o tempo necessário para que o equilíbrio que velocidade das reações, tanto direta quanto inversa, tá? Lembrando que a adição do catalisador não vai alterar a concentração das substâncias, uma vez que não vai ser reagido, né? Não vai ser consumido, nem vai produzir nenhum produto novo, tá? Em questão de equilíbrio, é isso. Amanhã a gente vai resolver, porque tem bastante exercício, até de gráfico para fazer, tá? Para a gente fazer, mas a gente vai fazer juntos os primeiros antes de eu passar lista de exercício para vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Eu sei que foi bastante informação, mas
esse conteúdo é realmente extenso, né? E eu preciso mesmo fazer exercício com vocês, que durante os exercícios a gente consegue debater mais a teoria. Tudo bem, galera? Como estamos? Alguma dúvida? Não? Então, se não tem nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui, tá? A gente se vê amanhã. Por favor, venham na aula amanhã, quem puder, que aí a gente faz exercício juntos, né? Porque aí tem a parte de cálculo é a parte mais chatinha, a teoria é mais tranquila. A parte de cálculo só que dá uma pegadinha. Mas aí a gente faz exercício tanto da parte teórica quanto da parte de cálculo, tá? E aí amanhã eu vou estar calorzinha, porque hoje eu tive que dar uma improvisada aqui. Não tendo nenhuma dúvida, eu desejo para vocês uma ótima noite, tá? E até amanhã.